Selfie. Já parou para pensar no que essa palavra diz? Toda vez que fala selfie, as pessoas já pegam o celular e já vem, né? Já faz aquela pose para tirar uma foto. Mas aqui eu quero falar de um selfie um pouco diferente para você. E talvez você, psicólogo, nunca tenha ouvido, porque isso é de uma abordagem específica, que é a abordagem sistêmica. Mas é algo tão importante e tão interessante que pessoas de outras abordagens estão vindo estudar isso para poder entender como isso influencia a sua formação como terapeuta. Quer entender um pouco disso? Eu sou Michele Branquinho, sou psicóloga, especialista em relacionamentos, terapeuta de casais e sexualidade, empreendedora na psicologia há mais de 10 anos, proprietária da clínica Espaço Absolute, e eu ensino outros psicólogos a desenvolverem uma carreira de sucesso. Enquanto a gente está aqui conversando, se você não conhece o meu trabalho, vai lá, ativa as notificações e aproveita e curte esse vídeo. E qualquer dúvida que você tiver ao longo desse vídeo, vai deixando aí nos comentários e a gente vai interagindo sobre isso ao longo dos dias. Vamos entender então o que significa self? Vamos falar sobre isso. Para abordagem sistêmica, olha o que se diz, tá? Isso é uma fala do Boscoli, que é um dos autores mais famosos dentro da psicologia sistêmica. Olha o que ele fala. O self envolve um conjunto de hábitos e premissas individuais adquiridas através da aprendizagem que acontece nas relações. Ou seja, ele é formado pelas figuras significativas na sua vida pessoal e profissional. Boscoli, por exemplo, que foi um dos que estudou, e tem um outro teórico maravilhoso que até hoje, inclusive, trabalha lá na Itália, em Roma especificamente, uma vez por ano, um encontro presencial, uma imersão, né, que é o Maurício Andolfi, para trabalhar o self e entender o self do terapeuta na sua essência. E ele faz ali uma semana de imersão para falar disso. Eles explicam o seguinte: quem você é na vida afeta diretamente a sua atuação no consultório. E o self do terapeuta, gente, se tornou um dos tripés da minha formação, né, para terapeutas de sucesso. Na minha mentoria, o consultório de sucesso, a primeira etapa é trabalhar o self do terapeuta. A segunda é trabalhar o seu desenvolvimento com marketing, imagem e como divulgar o seu trabalho. E a terceira é falar sobre dinheiro, né, gente? Gestão de negócio e principalmente como a psicologia do dinheiro pode te ajudar a ter sucesso no seu consultório. Então, trabalhando essas três etapas, a primeira que eu trabalho, eu sempre trago essa questão do self, porque as características dessa relação, dessa dupla entre o terapeuta e o paciente, faz toda a diferença no progresso, no sucesso desse paciente. E se você parar para pensar nisso, comece a observar. Você já teve algum paciente no seu consultório que chegou para você e falou que não estava evoluindo, que não estava satisfeito, ou que não acredita na psicologia? Gente, eu acho que todos nós já tivemos alguém assim. E você talvez tenha tido na faculdade aquele professor que falou para você assim: você tem um paciente que você merece. Já ouviu isso? Eu particularmente não acredito muito nisso, mas eu sei que tem pacientes que entram diretamente nas nossas questões se elas não estiverem bem resolvidas. E isso é algo muito importante, sabe? E tem uma frase que eu ouvi, essa frase é do filósofo português Manuel Clemente, que ela diz o seguinte: se você sabe o que você tem que fazer e não faz, isso é traição. Então você acaba se traindo, terapeuta, não cuidando das suas próprias questões, não resolvendo os seus próprios problemas e deixando com que isso se misture com a relação com o seu paciente. Isso é o grande ponto de falarmos do self do terapeuta. Quando você pensa que você tem uma técnica maravilhosa, que você está atuando no consultório de forma tranquila, agradável e com sucesso para o seu paciente, muitas vezes você pode ser pego de surpresa com alguma questão desse paciente que chega e começa a te afetar. E tem uma coisa, gente, usando a teoria do Boscoli, que foi onde eu estudei bastante para entender isso, eu comecei a perceber que tem uma coisa muito forte nesse processo. Muitos terapeutas não conhecem as suas forças e as suas fraquezas. E sabe o que isso tem a ver, gente? Quando você não conhece as suas forças e as suas fraquezas, você automaticamente é atingido. Pense no seguinte: você está numa batalha, você está no meio de uma guerra e essa guerra está acontecendo e você está sofrendo ataques. Se você não está protegido, se você não está
envolvido, automaticamente esses ataques vão atingir você e você vai ser ferido. E soldado ferido consegue vencer uma batalha? Não consegue. É aí que entra a grande questão. Você conhece suas forças e suas fraquezas? A gente está falando de autoconhecimento. E eu vejo vários terapeutas aí nas redes sociais falando sobre autoconhecimento, ensinando as pessoas a se conhecerem. Mas, às vezes, ignora esse processo, que se torna tão automático para você estudar, correr atrás de conteúdo, entender a sua abordagem, entender as técnicas, buscar terapias de terceira geração. Isso está muito na moda e está acontecendo demais, né? E aí você esquece completamente de cuidar de você. Quais são as suas forças e as suas fraquezas e até onde você pode ir com os seus pacientes? Isso é tão forte, gente. Eu já contei para vocês em outros vídeos, já falei sobre isso e assim, não é segredo para ninguém que eu tive uma fase difícil da minha vida porque minha mãe teve câncer de mama e foi um tratamento de 6 anos. Não foi fácil, a minha mãe faleceu, eu estava grávida da minha filha. Minha mãe faleceu 45 dias antes da minha filha nascer. E nesse período, isso me fragilizou bastante. E eu coloquei uma regra para mim que foi não atender pacientes, mulheres com câncer de mama. Porque eu precisava enfrentar aquela dor, eu precisava me curar até que eu conseguisse. Hoje eu atendo. E eu posso dizer que eu desenvolvi isso muito bem, consigo separar a minha dor da dor do meu paciente. Mas eu precisei passar por isso e dizer para mim que eu não conseguia atender aquilo. Pouco tempo conversando com uma das minhas alunas, das minhas mentorandas, ela me disse: eu vou atender mulheres. Mas por quê? Atender homens não é difícil e tal. E a gente começou a conversar, eu percebi que tinha algo mais. Ela acabou me trazendo o seguinte: ela tem uma questão de já ter sofrido assédio no trabalho. Não na área da psicologia, quando ela trabalhava em outra área, ela sofreu um assédio de um homem e isso ainda mexe com ela. Eu falei, então vai para terapia. Vamos resolver isso para depois você trazer para o consultório esses homens. Ou se você quiser, né, também. A gente precisa entender que nós temos que delimitar isso muito bem e entender exatamente o que não vai bater e vai chocar com as nossas questões. Isso é muito sério, né, gente? Isso é muito importante. A gente mistura muito as coisas porque a gente gosta de falar bastante que a terapia nos cura, né? Ser terapeuta nos cura e nos cura mesmo, nos torna melhores. Eu sou uma colecionadora de histórias. Eu coleciono histórias e histórias e histórias. Com mais de 10 mil horas de consultório, eu posso dizer que eu conheço pessoas e coleciono histórias incríveis. E cada história daquela mexe comigo. Mas as histórias do meu paciente, para mim, precisam ser histórias como se eu estivesse assistindo um filme. Sabe por quê? Ao final de um filme, você vai analisar, vai entender o que você aprendeu com aquilo para sua vida. Mas não misturar aquela história com a sua vida. Você não está vivendo aquela história. E isso é muito importante. A cura é do paciente. E a cura do paciente traz qual aprendizado para você? É uma linha muito tênue. Tome cuidado com isso. Entenda que a cura é do paciente, não sua. Você não se cura através do seu paciente. Isso é muito sério. E eu já ouvi de terapeutas, inclusive aí de anos de estrada, dizendo que se curam através disso, que curaram traumas através disso e que não fazem terapia. Gente, cuidado! Você mistura, você bagunça com as histórias dos pacientes. Eu estou atendendo um paciente, que ele é jovem, 20 e poucos anos. Antes de estar no meu consultório, fez um processo terapêutico. E o pedido dele, quando eu fui indicada a ele, né? Ele falou para a pessoa assim: eu quero uma terapeuta que seja um pouco mais velha que eu, mas não muito velha, mas mais velha que eu, mas que seja casada e já tenha filhos. E que tenha alguma visão religiosa, não importa a religião, mas que seja cristã e que tenha essa vivência. A pessoa que o indicou, né, para vir ao meu consultório, me contou isso, falou: Michelle, eu não sei porquê, mas ele me pediu isso. Nós já estamos juntos desde novembro do ano passado e ele vem fazendo um processo fantástico, saindo de um relacionamento abusivo, viveu situações difíceis, está começando um novo relacionamento e agora, recentemente, ele me confidenciou uma coisa, gente, muito séria. Ele fez todo esse pedido. Ser uma terapeuta mais velha que ele, mas não tão velha, que fosse casada, que tivesse filhos e que fosse religiosa de alguma forma, que tivesse crenças, né, cristãs, algo nesse sentido, porque ele se envolveu com uma terapeuta, que era mais ou menos da idade dele, e ele teve um caso extraconjugal com a terapeuta. Você tem noção do que é isso? E ao ouvir a história desse paciente, ele me contando como se deu esse relacionamento com a terapeuta, ele estava num relacionamento abusivo. A terapeuta também estava em um relacionamento abusivo.
Ele a procurou para sair desse relacionamento. E ela, enfrentando essas questões dela, acabou se envolvendo com ele. Tem noção do tamanho do problema? Sem contar as questões éticas que isso traz, né? Você já viu? O tanto que isso é sério? Então a cura é do paciente, não é a nossa. E o que aconteceu? Esse paciente atrasou o processo dele, trouxe um descrédito na psicologia, porque ele demorou um tempo para procurar outro profissional e ainda viveu vários problemas emocionais por causa disso. Ou seja, essa terapeuta, além de não ajudar o seu paciente, ainda criou problemas para ela, na vida pessoal e na vida profissional. A gente precisa entender que a cura não é nossa, a cura é do paciente e isso é muito sério. E nós precisamos entender também que a continuação da relação terapêutica, ela é determinada pelo paciente. Tome cuidado com isso. A continuação da relação terapêutica não é você quem determina diretamente. Você percebeu que esse paciente já quer sair do processo de análise, como diz os psicanalistas, ou já está encerrando um processo, já está em processo de auto, como você desejar chamar isso, não me importa. Libere esse paciente. Pare de criar situações novas para esse paciente ficar no seu consultório só porque você tem uma afinidade com ele. As relações, gente, têm início, meio e fim. Nós precisamos entender que a relação terapêutica, o vínculo terapêutico, não tem apego. Cuidado com isso. Eu vejo muitos terapeutas com esse apego. E outra coisa, resolvam suas questões de dinheiro em outros vídeos, vou falar sobre isso também. Mas resolvam suas questões de dinheiro. Tem psicólogo por aí que tem medo do paciente evoluir por questão financeira, porque se o paciente for embora não vai pagar ele vai ficar sem dinheiro. Vai estudar, gente, vai entender e vai analisar as suas crenças com relação ao dinheiro, para que você entenda que os pacientes vão e vêm mesmo e que você não precisa mantê-los no seu consultório dessa forma. Então tome muito cuidado com isso. Outra coisa, tenha consciência. Uma coisa que eu falo bastante, muita gente tem dificuldade de entender isso, é a sua consciência corporal no consultório. Cuidado com as caras e bocas, cuidado com as suas expressões, tá? Às vezes as pessoas falam que eu tenho cara de alface, mas alguém está te contando algo, você fala, poxa, gente, e aí? O que seu paciente vai pensar? Uma vez um paciente achou que eu olhava muito pro pé dele e eu comecei a prestar atenção. Sabe aquela sensação assim de que você está pensando, que você fica assim, olhando para os lados? Eu olhei para baixo porque eu estava tentando lembrar de algo que ele tinha me falado na sessão anterior e eu não lembrava do nome. Aí ele me falou isso, eu parei para ele e falei, olha, me perdoe, mas eu esqueci o nome da pessoa que você me falou na sessão passada e eu estou aqui tentando lembrar e com vergonha porque eu esqueci. Ele riu, ele deu uma gargalhada na minha frente e falou, Por que você não perguntou? Foi melhor porque a sensação que eu tive que eu estava sendo julgado por essa cara que você tá fazendo. então às vezes a gente precisa ser sincero, ser honesto, do que fazer caras e bocas, cuidado com as movimentações que você faz, né, na cadeira, mãos, pés, seja natural. Evite criar muitas situações. Seja natural nesse processo. Outra coisa importante, entenda que você precisa ser autêntico, tá? A autenticidade é um processo necessário. E a autenticidade, gente, é uma das bases da nossa autoestima. Então, se a sua autoestima não está estruturada, você não é autêntico. E cuidado com isso. Se você não é autêntico, você mistura com as histórias que o seu paciente está contando. Eu já ouvi isso, tá? Tem terapeutas que falam para mim assim, eu fico me imaginando se fosse eu vivendo aquilo que o paciente está vivendo. Gente, você precisa sim ter sensibilidade. E esse é o próximo ponto que eu quero falar, que é a questão da empatia. Saber se colocar no lugar do outro e entender como o outro sente e pensa, né? A gente fala isso? Não, isso não é empatia, tá? A empatia é se colocar no lugar do outro e entender o contexto dele. Então, se coloque no lugar do seu paciente e entenda o contexto dele. Não tente entender como ele sente ou pensa. Sabe por quê? Porque é o seu sentimento e o seu pensamento. Você não sente por ele, você não pensa por ele, você não consegue fazer uma leitura desse pensamento. Então, tome cuidado com isso. Como é o contexto do paciente. Entre no contexto e tente entender o contexto dele. Não tente entender como seria você vivendo a história dele. E isso, gente, acontece porque você não tem empatia, porque você não tem autenticidade. Tome cuidado com isso. A falta dessa autenticidade vai levando você para viver
o processo do paciente, o processo não é seu, é dele. Então a gente precisa ter um lugar muito certo. Qual é o lugar do terapeuta no processo? Qual é o seu lugar no processo do paciente? O seu lugar é conduzir o paciente para o que ele quer, para o que ele precisa e qual é a demanda dele. E outra coisa, tá, gente? Pensando aí sobre essa questão da empatia, mas já também entrando um pouco sobre a questão da aceitação incondicional, que nós temos que aceitar independente das condições, o que o paciente traz, tá? Muitas vezes eu escuto pacientes e eles trazem assim demandas que eu vejo várias coisas aqui, ali, vou vendo várias coisas. Mas ele me traz a questão X e eu vejo a questão Y e eu vejo outras coisas. Eu não vou trabalhar a questão Y se o paciente não quer trabalhar aquilo e não está pronto. Sabe, estudando o MDR eu aprendi muito com isso. Sabe por quê? O MDR traz pra gente uma visão clara e consciente de que nós conseguimos sim trabalhar coisas pontuais no paciente. E depois nós podemos sim entrar no processo de autoconhecimento se o paciente quiser, mas ele direciona o processo. Eu já atendi vários casos assim. Pacientes com quadro, por exemplo, de depressão, mas eu via claramente que ele tinha um problema de relacionamento. E eu sou especialista em relacionamento, né, gente? Por que essa pessoa me procurou? Mas ele não queria entrar na questão de relacionamento. Então eu tenho que ter uma aceitação para entender o tempo do meu cliente e não é o meu tempo. E nós temos que estar dispostos a viver isso. Então, aceite incondicionalmente as questões do paciente e trabalhe elas. Não misture isso. Eu tenho, por exemplo, alunos supervisionandos, mentorados que eu já acompanhei, que já passaram por processos de traição, por exemplo. E nesses processos de traição, essa pessoa ela não estava lidando bem com aquilo. Aí, uma aluna minha falou isso para mim há pouco tempo. Fiquei com ódio daquele paciente. Sabe por que ela ficou com ódio? Porque ele estava contando que ele não se arrependia de ter traído a esposa. Essa questão é dela ou da esposa dele? Ela se colocou no lugar dessa esposa e viveu aquele momento. Você acha que esse processo vai fluir? Não vai. Esse processo não vai fluir porque nós misturamos as nossas habilidades terapêuticas com as nossas questões pessoais. E se você mistura isso dentro do seu consultório, esse processo não vai fluir. Esse processo vai se bagunçar, vai misturar e vai trazer sofrimento para você e descrédito para o paciente. Já cansei de atender pacientes que estavam desacreditados com a psicologia e que chegaram no meu consultório falando que era a última vez que iam tentar. Sabe por quê? Porque muitas vezes eles tentam lidar com aquilo e os pacientes estão desacreditados, porque o terapeuta muitas vezes, gente, tem tanto problema quanto ele, e tem mesmo, a gente tem, né? A sua vida pessoal, ela não tem que estar dentro do consultório. Se atém às suas habilidades terapêuticas. Você precisa fazer valer as suas habilidades terapêuticas e fazer a diferença. O seu self, ele é tão importante para garantir a sua integridade. Eu gosto de dizer que integridade é como um vidro. Ela é transparente, você vê através dela. Ela é rígida, mas ela é frágil. Qualquer coisa pode destruir. E você tem que preservá-la o tempo todo. E você tem que fortalecer essa integridade o tempo todo. Então, a sua integridade, ela tem que estar sempre em foco para você. Você tem que estar sempre cuidando da sua integridade. Para que você seja um bom terapeuta, a sua integridade, ela é importantíssima. E sabe qual é o maior diferencial disso, gente? Você conseguir desenvolver a sua vida, o seu processo de vida em paralelo com o seu processo profissional. Você é a mesma pessoa nos dois, sim. Mas no seu processo profissional não tem misturas da sua vida pessoal no seu paciente. Você consegue ser íntegro a ponto de você não transparecer nada das suas questões para o seu paciente. Lembre disso. Suas habilidades terapêuticas têm que ser maior do que o seu eu dentro do seu consultório. Cuidado com isso. Tome muito cuidado com isso. E aí entra uma coisa que é importante, né? Dê uma nota de 0 a 10. Pense nisso que eu vou falar agora.
De 0 a 10, qual é o seu nível de consciência de si mesmo? Sua autoconsciência. Você tem consciência de si mesmo em que proporção? De 0 a 10. Qual é a sua consciência aí nesse momento? Você tem consciência de si? Se você tem consciência de si, ótimo, você está um passo à frente. Mas você precisa entender que dentro do consultório você não tem crença religiosa, ideologismos políticos, valores pessoais. Você não é preconceituoso, cuidado com isso. Não trabalhe com o seu coração, trabalhe com o seu cérebro, tá? Dentro do seu consultório, o seu coração não aparece. Às vezes, gente, a gente sofre, eu mesmo já sofri bastante com alguns casos. Tem alguns casos que eles são mais pesados, por exemplo, quando eu trabalho com casos de abuso sexual. Pessoas que foram abusadas na infância, que tem ali uma criança interior muito ferida. Isso tudo traz pra gente aí um sofrimento grande. E a gente se sensibiliza. E eu falo isso pros meus pacientes, eu me sensibilizo com a sua dor. Mas eu separo. Eu, como terapeuta, me sensibilizo. Sabe uma coisa legal para você entender o que é o self do terapeuta? Pega um papel e uma caneta, gasta um tempo escrevendo como seria o terapeuta ideal para você. Escreve lá, como é que esse terapeuta se comporta, qual é a postura dele. Sabe, gente, a vida é uma viagem. A vida lá leva a gente pelos lugares. E em cada lugar eu tenho uma mala para ir. Na sua mala como terapeuta, o que cabe dentro dela? Muitas coisas da sua vida pessoal não deveriam estar lá dentro. A sua experiência profissional, a sua experiência pessoal fortalecem a sua maturidade emocional, fortalecem o seu autoconhecimento, a sua autoestima, mas elas não podem estar ali como recurso terapêutico. A sua mala, ela tem que ter ali muitas habilidades terapêuticas, muitas. E sim, parte do seu eu, mas eu diria que é só um terço dela, ou até menos. Porque você às vezes deixa isso misturar, e aí isso acaba bagunçando a sua vida e a vida do paciente. E aí a gente começa a pensar na questão do seu desenvolvimento contínuo, né? Terapeuta que é terapeuta, o bom terapeuta, ele tem desenvolvimento contínuo constante. E entende que o seu eu precisa ser trabalhado com constância. O seu self, ele tem que ser trabalhado com constância, gente. Isso não existe. Esquece essa coisa de que psicólogo não faz terapia. Psicólogo faz terapia sim, psicólogo busca autoconhecimento diariamente. Você fala para os seus pacientes que o processo de autoconhecimento é contínuo e que isso acontece ao longo da nossa vida? E por que você não vive isso? Por que a regra do seu paciente não serve para você? Por que a regra do seu paciente não funciona na sua vida? Né? É muito aquele ditado do faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Então eu quero te dizer o seguinte, o bom terapeuta, ele tem autoconhecimento. O bom terapeuta, ele busca separar na mala dele, na bagagem dele, da terapia, do processo terapêutico, do seu paciente, as habilidades dele e o que ele precisa para a própria vida. Então a gente tem que aprender a fazer isso. E aí, gente, tem uma coisa chamada limite. Você sabe qual é o seu limite no consultório? O self do terapeuta tem esse papel. Quando eu trabalho a técnica do self do terapeuta, eu fico encantada ao ver que a relação. Eu gosto muito de usar uma técnica que ela é italiana, né? Que é a técnica do duograma. O genograma, ele vem aí para falar pra gente das nossas histórias do passado, né? E tem uma técnica, ela foi criada para trabalhar na terapia de casais, que é o duograma, né? E que ela foi adaptada para trabalhar nessa relação na DUAD, paciente-terapeuta. Então, nessa relação, cabe o quê? O que pode ser levado para dentro dessa relação? Tenha cuidado com isso. Aprenda a lidar com isso de forma assertiva, coerente e correta. Você não consegue, gente, vocês não conseguem fazer um bom processo se você levar para dentro da relação da DUAD, paciente-terapeuta, o seu eu. Saiba colocar os seus limites, né?
saiba colocar, principalmente, sabe aqueles pacientes que não têm limite? Sabe aqueles pacientes que têm assim um quadro de personalidade histriônica, borderline, transtorno bipolar? Eles têm uma dificuldade com limite, você sabe disso. Se você não tem limite, a relação com esse paciente vai ficar muito bagunçada e ela vai invadir a sua vida. Porque tem alguns pacientes, principalmente hoje, nessa relação que vem aí com mais clareza, as pessoas sabem da nossa vida, porque a gente está nas redes sociais o tempo todo, as pessoas veem que nós temos filhos, veem que nós somos casados ou não, que nós viajamos, que nós fazemos isso ou aquilo, não é? Aí o que acontece com essa relação? Ela fica toda bagunçada. Esse paciente, ele invade o seu espaço mais do que ele deveria. Toma cuidado com isso, sabe? E tem uma coisa que eu quero te dizer, que quanto maior for a autopercepção do terapeuta, maior será o seu processo terapêutico, a sua habilidade construtiva de um processo. Sabe por quê, gente? Quando a gente pensa na nossa autopercepção, você vai entender que você precisa se posicionar de forma assertiva nas suas relações. E você vai fazer isso de uma forma mais tranquila. Seja dentro do consultório, seja numa palestra, seja naquela empresa que você foi convidado para ir lá fazer uma intervenção, seja onde for. O selfie do terapeuta é uma técnica para te ajudar a desenvolver autopercepção, a desenvolver limites e a colocar nessa relação um processo de segurança. Você vai ver que quanto mais seguro você é de si, quanto maior o seu autoconhecimento, quanto maior a sua autoestima, quanto maior a sua percepção de habilidades terapêuticas e separando o que é seu e o que é do processo do paciente, mais sucesso o seu paciente tem e maior é os nossos resultados. E, gente, não tenham medo. Deixem os pacientes irem. Outros virão. E o paciente que sai satisfeito do seu consultório indica outros pacientes. Você sabia que essa é uma fonte muito grande de paciente? Seus pacientes indicam pacientes. Faça isso. Desenvolva isso por você. Espero que esse vídeo tenha te trazido uma reflexão. Gostou? Comenta aí, curte esse vídeo, ativa as notificações do canal para você receber novos vídeos, porque toda semana tem vídeo novo aqui. E aprenda que o seu eu, ele está dividido em várias versões. Qual é a sua versão terapeuta? O que cabe nela e o que você pode usar? Fique com isso. Até a próxima.